Olá, começa agora o Indústria Mais RN, o programa da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte que traz os assuntos mais relevantes da economia e do setor industrial, debate o desenvolvimento do Estado e temas nacionais. Hoje recebemos o presidente eleito da Fierne para o quadriênio 2023-2027, o industrial Roberto Serquis. Com intensa participação nas atividades de representação da indústria potiguar, atualmente ele é presidente do Sicramine, o Sindicato das Indústrias de Cervejas, Refrigerantes, Águas Minerais e Bebidas em Geral do Rio Grande do Norte. Compõe a diretoria da Fierne como diretor primeiro tesoureiro, preside a Comissão de Meio Ambiente da Federação e integra o Conselho Estadual de Meio Ambiente e ainda os conselhos do SEBRAE, do SENAI e do Departamento Nacional do SESI. Roberto Serquis também é um dos fundadores e primeiro presidente do Sindicato de Reciclagem e Descartáveis do Rio Grande do Norte. É empresário dos setores de água mineral e de reciclagem e sócio proprietário da Água Mineral Santa Maria e da RS Reciclagem. Dr. Roberto Serquis, desde já agradeço sua participação aqui no Indústria Mais RN. Obrigado, Juliesca, inclusive pelo convite para esse bate-papo. Dr. Roberto, o senhor foi eleito por unanimidade de toda a federação o próximo presidente da Fierne, que toma posse em outubro do ano que vem, outubro de 2023. Como pensa e qual a visão da economia do Rio Grande do Norte e do país que tem o próximo presidente da Fierne, Roberto Serquis? Juliesca, inicialmente, a questão da unanimidade é um cenário muito especial, na qual traça um perfil de unidade, de associativismo, e isso só reforça o nosso sentimento de gratidão e de comprometimento. Então, agradecer inicialmente a todos os industriais que votaram e me elegeram para assumir a presidência da federação no quadriênio 2023-2027. O estado do Rio Grande do Norte é um estado que tem uma economia diversificada e uma capilaridade regional. Se vocês analisarem, se já fizer uma pequena análise, nós vamos ter na região de Macau, Areia Branca, Galinhos, o sal marinho, do qual se produz 95% do sal do país. Você tem o petróleo e gás, toda a região ali de Mossoró e adjacências. Você tem a fruticultura muito forte no Polo Sul, Mossoró e em Apodi, inclusive com o primeiro lugar na exportação de melão, né? E no Polo Sul, Mossoró, questão da fruticultura, da manga, da melancia, de frutas tropicais de modo geral. Muito forte no Seridó, questão do ouro, tungstênio e ferro. E as energias renováveis disputando em todo o interior, numa linha identificada, que vem desde o litoral norte, caminhando aí para a região ali do Mato Grande e adiante. Também temos uma situação muito favorável no estado, que é a questão da pesca. Nós temos aqui os atuns que passam na costa norte, com um volume muito grande de cardume. E a questão também da cassinocultura. Cassinocultura também muito presente. Portanto, nós temos aí um conjunto de atividades econômicas, aí você pode também agregar a questão da panificação, da construção civil, tá? Tem a indústria têxtil também, Indústria doutor têxtil, Roberto? muito forte, o programa Prosertão é um programa que precisa ser incentivado. Então, esse conjunto de oportunidades, de potencialidades, elas é o que o Rio Grande do Norte tem e merece ser trabalhada, como vem sendo trabalhada pela Federação da Indústria. E que o Sistema S, através das suas casas, trabalha fortalecendo a questão da qualificação da mão de obra, da educação, da capacitação, e essa é uma visão que eu tenho para que a gente possa continuar, prosseguir, avançar no apoio a toda essa realidade. Doutor Roberto, o setor industrial é reconhecido como um dos que mais emprega e que paga melhor em relação a outros setores, como por exemplo o comércio. Essa questão da desindustrialização tem sido frequentemente lembrada, principalmente pelas entidades em torno da indústria, como é a própria Confederação Nacional da Indústria, como é a Federação Afierne e as demais federações nos outros estados. Eu queria saber do senhor como é que o senhor enxerga essa realidade do ponto de vista de mudança. O que é que precisa ser feito para que se reverta esse quadro de desindustrialização
e que se possa ter de novo a indústria mais forte, especialmente tendo em vista essa questão da geração de emprego e dos bons salários que ela oferece? É verdade, através das reformas. Nós estamos aí há 20 anos buscando as reformas estruturantes, né? Você tem aí a reforma trabalhista que foi realizada recentemente e a previdenciária, mas tem uma que é muito emblemática, aliás duas, né? A tributária e a administrativa. Porque essas duas, elas têm uma interferência diretamente no custo do Brasil. É tirar o peso do Estado sobre a economia. Então, é muito importante que o novo Congresso ele possa realmente, no primeiro ano, que normalmente as mudanças, as reformas são realizadas no primeiro ano de governo, e nós temos uma esperança muito grande, né, que isso mesmo, torcemos inclusive para que isso ocorra, porque o país passou, aliás o mundo, né, por todo esse impacto dos episódios tanto da guerra, que está passando ainda, e da pandemia, né. Então isso levou um déficit, levou a dívida pública, e é preciso que através da produção se possa repor, né. Então a reforma tributária ela é urgente, existem duas PECs se tramitando no Congresso, uma que traz a questão da simplificação, e uma outra que traz dois aspectos que é muito importante, que é a questão da compensação, tá? E a questão do desmame, de como isso vai ser desmamado no processo de transição. Então, eu acho que isso é fundamental, esse processo de aprovação, tanto da questão tributária quanto administrativa. Agora, nas eleições deste ano, nas eleições de 2022, de outubro, o Brasil elegeu um novo presidente de esquerda e um Congresso extremamente conservador. Qual é a expectativa que o senhor tem para o ano que vem, quando toma posse o novo presidente da República, quando tomam posse os novos senadores e deputados federais, a respeito do atendimento dessas pautas da indústria e da economia do nosso país? Eu tenho esperança que haja racionalidade, que os congressistas e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, possam se debruçar sobre isso, inclusive dentro da pauta social que é levantada pelo Partido dos Trabalhadores, que é a inclusão, que é a empregabilidade, que é melhorar a questão do emprego. E a percepção é muito objetiva, né? O apoio à produção é que traz dignidade ao homem. O homem sem emprego, ele perde a dignidade. Então é isso que nós temos que buscar. O auxílio social ele é importante, é necessário, ele tem limites, mas ele também precisa da produção para poder arcar. Daí, inclusive, eu sempre colocar a questão das reformas, que é para dar incentivo a essa questão da indústria. A gente fala muito do agronegócio, o agronegócio é pop, né, que fala. O agro é pop. O agro é pop, mas o agro é pop, mas o agro precisa da indústria, porque tem o silo, tem o fertilizante, tem o equipamento, tem a máquina. O sistema bancário é a mesma coisa, é digital, precisa de equipamento. Então, é preciso ter esse olhar amplo, né? A indústria precisa estar presente, ela está presente em todos os lugares, em todos os espaços. Então, meu olhar é de esperança, é de torcer para que dê certo. A indústria tem muitas micro e pequenas empresas também que fazem parte, né, do seu rol de empresas que geram emprego como indústria no estado. E ao mesmo tempo existem aquelas grandes indústrias. Qual é o perfil hoje da indústria do Rio Grande do Norte? São as grandes, são as pequenas, são as médias? As pequenas empresas correspondem à maioria, você falando aí no percentual acima de 90%. Essas empresas micro têm uma mobilidade e empregabilidade muito rápida, do jeito que você emprega e você rapidamente você repõe. Então a rotatividade muito positiva nesse aspecto. A grande empresa ela é importante e nós temos grandes empresas no estado do Rio Grande do Norte, né? Inclusive, se você olhar a nossa chapa, você vai ver que você tem ali os outros vice-presidentes, todos eles são grandes empresários. Você tem o Antônio Leite, da Esterbom, você tem Edilson, da Leite Clã, você tem Vilmar Pereira, da Vipetro, você tem Gabriel, da Pesca, Marcelo Rosado, quer dizer, você tem ali Etelvino Patrício, né? Você tem Edinaldo, Pedro, do Sinduscom, Silvio Bezerra, são pessoas que têm uma envergadura do ponto de vista de empresas, e outras mais, no setor têxtil aqui mesmo, nós temos aí um grupo de empresas, né? Então, a Federação da Indústria agrega as micro e pequenas empresas, porque realmente é a maioria no conjunto,
mas também grandes empresários, dos quais eu citei alguns deles aqui. E qual a importância, doutor Roberto, de se fazer parte de uma federação como a Fierne para o industrial? Aqui é uma entidade representativa e, como tal, ela que conduz as demandas, né, para que as soluções possam, seja no aspecto da inovação, seja no aspecto da legislação, seja no aspecto até mesmo político, né? Você tem situações que é preciso você chegar ao ente público. Então, a importância de você ser filiado, não só pelo lado da defesa de interesse, tem da promoção, né? Mas também da própria apoio do ponto de vista do SESI, como braço social da indústria, o SENAI como a parte da qualificação, como o IEL na parte de capacitação. Então, as estruturas hoje da Federação da Indústria têm esse apoio e a importância aquelas empresas que ainda não conseguiram enxergar isso, que possam melhor compreender. E a nossa ideia é fazer um trabalho com o empreendedor que ainda não enxergou, não teve essa visão em relação ao sistema, de valorização a tudo que existe aqui, que muitas vezes o desconhecimento é que faz esse isolamento. Então é preciso que você os traga para que agora mesmo você vê o Sindicato dos Móveis aqui, o sindicato que está no processo de reativação. Eu conversei com o presidente Ney e vi como ele está mobilizando mais uma vez, que é um setor enorme aqui no estado, né? E então esse processo de trazer, de atrair, né, é um processo de sensibilização que vai também muitas vezes pelo aspecto de você ir ao encontro dessas pessoas que ainda não têm essa percepção real do potencial, das potências daqui do sistema. O senhor pretende, então, quando assumir a presidência da Fierne, em outubro de 2023, dar prosseguimento a essa conversa, esse diálogo com o governo em cima dessas pautas, principalmente? Olha, o diálogo é a maior das leis. Então, o diálogo é uma coisa importante, porque o ente público lhe diz sua dificuldade, o setor produtivo apresenta os seus obstáculos, aquilo que está incomodando, e se chega a um consenso para que se possa evoluir. É nesse diálogo que você vai avançando. Claro que quando você busca esse diálogo, ele tem que ser independente, ele tem que ser cada um na sua missão, buscando realmente o melhor para o Rio Grande do Norte, ou o bem do Rio Grande do Norte. Eu vou querer que o senhor fale um pouco mais sobre o diálogo, mas daqui a pouquinho, porque agora nós vamos para um breve intervalo. O programa Indústria Mais RN volta já já com Roberto Serquis, presidente eleito da Fierne para o mandato 2023-2027. Até já! Indústria. Atividade econômica que transforma a matéria-prima em material acabado, usando para isso mão de obra humana, máquinas e energia. Para a Fierne, o conceito de indústria vai muito mais além. É qualidade de vida, saúde, educação, inovação. Onde tem aprendizado e qualificação, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem cuidado com a saúde, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem criatividade e formação para o mercado, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem energia renovável, isso é indústria. Isso é Fierne. Onde tem inovação tecnológica, isso é indústria. Isso é Fierne. Trabalho que transforma para melhor a vida de milhares de potiguares, todos os dias. Fierne. A indústria para as pessoas. Estamos de volta com o programa Indústria Mais RN, uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte. E o nosso entrevistado é o presidente eleito da Fierne para 2023-2027, Roberto Serquis. Doutor Roberto, a gente conversava sobre diálogo ainda há pouco, e aí eu pergunto ao senhor, que construiu essa vitória por unanimidade, essa eleição por unanimidade, com muito diálogo, com muita conversa. O senhor esteve perto de todos os sindicatos da Fierne e conseguiu a votação de todos esses sindicatos. Esse diálogo, que é uma característica pessoal sua, será uma marca da sua futura gestão? Sim,
nós temos um diálogo aberto com todos os presidentes de sindicatos e o nosso projeto, ele é um projeto institucional. Então é muito importante eu dizer isso. A nossa preocupação está exatamente em dar apoio às 30 atividades que estão aqui sob o guarda-chuva da Federação da Indústria. E, para isso, é preciso um diálogo não só com o governo do Estado, com o governo estadual, com o governo federal através da CNI, com o próprio Poder Judiciário, né? Então você tem aí com o Legislativo. Então esse diálogo ele é importante, não só na defesa de interesses, mas na promoção de alguns setores que precisam de umas bases legislativas ou de algum apoio, né? Eu sempre digo que esse diálogo não é para pedir proteção, é para pedir uma assistência. E essa relação de diálogo, ela vem muito nessa linha, de você dar esse apoio através do assistencialismo, não é proteção. Então, daí a importância de um diálogo permanente, um diálogo que traga realmente e olhe todos juntos para o bem do Estado. O senhor fala nessa questão da relação com os entes públicos, e aí eu lembro do programa Mais RN da Fierne, que hoje funciona como um observatório da indústria local, inclusive de dados nacionais também, que vem realizando convênios com diversos entes públicos e privados e fornecendo informações sobre a economia, informações que funcionam como uma bússola para a economia do nosso Estado. Quando a gente fala em dialogar e se aproximar de outras instituições, o senhor enxerga um papel do Mais RN para o futuro? O Mais RN é um núcleo de pesquisa e de estudo importantíssimo. E esses termos de cooperações que foram feitos, me parece que nós estamos no 19 já instituições cooperando em informação, trazendo uma série de preocupações que são estudadas pelo Mais RN. E isso é preparar o processo decisório. E esse processo decisório é uma função importante do Mais RN. Então, o próprio caminho do RN, que trouxe uma pauta para o Estado, essa pauta ela vai se estender, porque a Federação da Indústria Jurídica tem 64 assentos em conselhos. Então, é muito importante a participação desses conselhos. E o diálogo também caminha nesse sentido, né? Assim mesmo como o diálogo com o parlamento. Quer dizer, é muito importante você estar ali associado à pauta do parlamento, discutindo com os parlamentares, seja municipal, Até seja estadual. apresentando quais são as demandas, né, que a indústria do Estado tem com relação à legislação. Perfeitamente. Então, o diálogo é a base, né? O diálogo é a base e é um perfil que nós temos realmente, e pretendo sim trazer isso sempre como uma dianteira no trabalho de construção. Dr. Roberto Serquis, ao longo dos últimos 12 anos, o senhor vem atuando na gestão da Fierne como diretor primeiro tesoureiro do presidente Amaro Salles. Como é que o senhor avalia a atual gestão da Fierne? O presidente Amaro, ele fez uma reestruturação física, funcional e de perfil no sistema oeste do Rio Grande do Norte. Todas as unidades do sistema, seja SES, SENAI, elas estão totalmente modernas, né? Eu falei aqui na entrevista da unidade de Flávio Azevedo, São Gonçalo, o CT Gás, mas se você for a Mossoró, o Centro de Tecnologia, o Instituto de Inovação, né, a unidade de Santa Cruz. Então, toda essa reestruturação, que não é só física, né, ela teve também a questão do perfil funcional. Quando eu falo perfil, é que o foco foi para atender a indústria. A prioridade de atendimento é a indústria. E funcional é porque os programas, eles foram revisados e atendendo à demanda dos próprias atividades industriais. Então, é um trabalho que foi feito ao longo do tempo, com investimento aí da ordem de 200 milhões. Então, é um saldo positivo, é um legado importante, né? E que nós precisamos avançar, prosseguir, né? Claro, melhorando o que tiver de melhorar, ampliar o que tiver de ampliar e desenvolver novas ideias, logicamente ouvindo toda a base sindical. O senhor, ao longo desse tempo, na condição de alguém que estava fazendo parte da direção ali ao lado de Amaro Salles,
foi se tornando, foi se credenciando para ser o candidato à sucessão, né? O candidato a presidente da Fierne, agora eleito. Mas o que foi que despertou, doutor Roberto, dentro do senhor, no seu coração, na sua mente, esse desejo de presidir a Federação das Indústrias? Julisca, eu entrei aqui em 1992 e a minha característica durante esse tempo todo foi servir. Eu não pensei em estar presidente hoje. Então foi uma coisa que brotou no último ano, uma chamada do presidente. Eu fiz uma reflexão sobre a minha condição, né, de assumir tamanha responsabilidade e cheguei à conclusão que, pelo conhecimento que eu da casa, pelo relacionamento que eu fiz com todos os colegas, então eu me vi em condição de dar essa contribuição direta. Eu estava nos bastidores, você sabe muito bem, eu tenho uma atuação em alguns conselhos importantes, né, mas sempre de forma discreta, nunca na linha de frente, mas sempre com um apoio inconteste. E isso eu acho que me credenciou de forma que eu estou motivado, né, sobretudo com o resultado da eleição, que é realmente me reveste de uma responsabilidade, de um comprometimento, tá, com toda a classe industrial, né? Não só de valorização, mas de ouvi-los, de estar ali fazendo um trabalho participativo. Inclusive, eu disse, nas minhas palavras, logo após a eleição, que uma vitória verdadeiramente, ela precisa ser repartida. Para que possa se agigantar, ela precisa ser repartida com todos, né? E é isso que eu fiz logo após a eleição, dando um aceno para os colegas que eu vou continuar, eu serei o Roberto, buscando servir ao meu Estado, agora de uma forma mais direta, como o presidente da Federação da Indústria. Mas não para governar como se fosse um líder, não. Eu vou governar com os líderes, né? Dialogando, conversando, ouvindo as demandas e buscando dar os encaminhamentos que forem necessários para a solução dos pedidos que chegarem. Existe uma situação que é um pouco diferente na Fierne, que é o fato de o senhor ser eleito agora, neste ano, mas só assumir daqui a pelo menos 10 meses, em outubro do ano que vem, né? E nesse íntere, a Fierne chega aos seus 70 anos e passa a comemorar essa data tão importante. Como é que o senhor vai participar da gestão do presidente Amaro e atuar até esse momento efetivamente da sua posse? Esse período será um período de transição, né? Dentro do espaço que o presidente Amaro me conceder, eu vou fazer o planejamento com a participação de todos, de forma que o presidente Amaro ele termine o seu mandato, conclua seus projetos, né? E eu possa então, em dia 31 de outubro de 2023, assumir a federação e dar então andamento sem que eu possa, valorizando todo o trabalho que foi realizado durante esses anos, e não vou dizer só esses anos, você pode pegar a história da federação, cada presidente que aqui esteve deixou a sua marca, cada presidente que aqui esteve contribuiu com a indústria, e nós precisamos valorizar toda a história da federação. São 70 anos, é uma marca emblemática, e isso merece o aplauso a todos, né? Claro que eu estou recebendo do presidente Amaro, uma vez que eu ativamente atuei ao seu lado, mas reconheço o trabalho de todos os presidentes, tá? E que deixaram aqui nessa casa, e com certeza nós vamos comemorar esses 70 anos, lembrando de todas essas conquistas. Doutor Roberto, por falar em reconhecimento, o senhor é um dos nomes indicados para receber, agora em dezembro, a medalha Walter Byron Dory, que é o principal comenda, a principal homenagem da indústria do Rio Grande do Norte aos homens e mulheres que fazem a indústria do nosso estado. Como é que o senhor recebe essa homenagem? Com muito orgulho, com muita humildade, dentro daquilo que é meu perfil, né? Eu sou uma pessoa que, nessa caminhada de vida, no ambiente empresarial, eu procurei fazer o melhor, né,
do ponto de vista de ação social, de sustentabilidade, de tecnologia para melhorar a capacidade dos processos, dar mais conforto à condição de trabalho dentro das nossas empresas. O senhor sempre muito preocupado com a questão ambiental também? Ambiental, que é um componente hoje necessário, não é nem necessário, é obrigatório praticamente, mas eu preciso falar a palavra necessário, porque eu digo muito aos colegas que o aspecto social e o aspecto ambiental, ele é diferencial do aspecto motivacional do trabalhador. Então, se você não pode deixar de fora isso. Você teve toda uma história, uma cronologia, onde nós saímos da mecânica, automação, informatização, digitalização, também indo para a robotização. Tudo isso é muito importante. Mas o aspecto social, o tratamento social e ambiental, ele precisa estar nesse contexto também. Assim como você faz o marketing, assim como você faz o design dentro da sua empresa. É um conjunto de prioridades que precisam ser valorizadas no contexto de resultados, né? Então, quando você olha para o aspecto social e ambiental, não é uma despesa, é um investimento que você faz, tá? Para que as pessoas possam desenvolver a sua capacidade da melhor maneira possível dentro da sua empresa. Né? Precisa essa visão. E eu vejo, e eu tenho defendido em muito fórum, que participo, quando vem algumas críticas ao setor empresarial, eu digo, vocês estão enganados, esse tempo já passou. O empresário hoje, o empresário moderno, ele está atento a isso, ele está atento à questão ambiental, está atento às questões sociais. E temos citado exemplos, né? Exemplo. Agora mesmo, debatendo no CONEMA, a resolução da energia eólica, isso foi muito comentado. E eu trouxe alguns exemplos, inclusive, né, de ações sociais, de ações ambientais, feitas para a indústria de forma até espontânea, não por obrigação, né? Então, mas com responsabilidade social. Responsabilidade, e olhando a produtividade, não só pela produtividade em si, mas uma produtividade ordenada, coordenada, tá? Que o resultado apareça, mas sem ferir os aspectos da dignidade humana. Perfeito, Dr. Roberto Serquis. Eu agradeço ao senhor pela entrevista, por participar conosco aqui do Indústria Mais RN e, mais uma vez, parabenizo pela vitória unânime na indústria potiguar. Agradeço, Lisca, mais uma vez agradecer a todos os industriais do Estado pela nossa condução à presidência da Federação. Contem com o Roberto, que vocês sempre viram dos corredores, né, da Federação. Muito obrigada, Dr. Roberto. E agradeço também a você que nos acompanha. O Indústria Mais RN é um programa da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, com novos temas e entrevistas a cada 15 dias, com transmissão pela Band Natal e também na TV Indústria, no canal do YouTube Sistema Fierne. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e até o próximo programa.